Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado semanalmente aqui nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, e que a partir do ano de 2017, com a minha entrada para a editora da PUC, criou a série Ex Libris, uma série voltada a editores, autores, todos os aspectos relacionados ao mundo do livro, ao mundo do mercado editorial. Hoje nós temos um convidado da casa, professor do Departamento de História, Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus, que tem graduação, mestrado, doutorado pela Unesp, Marília. Assis. Oh, nunca vou acertar. Né? É Assis. Assis. Eu acho que eu fiquei cismado porque eu tive um namoro com Marília. Você a me filosofia, contou. né? Você me contou. Isso, mas não deu certo. É próximo. Por sorte da PUC não deu certo, né? Porque até na época eu estava até encantado em morar lá no fim do mundo, né? Mas a vida não deixou eu sair de São Paulo. Eu nasci, vivi e moro praticamente nesse raio aqui perto do MIS, né? Ainda por cima. Bom, o Gustavo ele é então formado na Unesp, ele fez o pós-doc na Unicamp e ele atualmente já foi tema aqui do Nova Estela, quem quiser é só procurar no YouTube, que ele está lá falando do Museu da Cultura da PUC, cargo que ele assumiu esse ano. É o começo desse ano, começo janeiro. desse ano, e a gente, como a gente já conversou aqui, a gente deseja uma longa carreira e que esse museu se torne um museu vivo e de muita expressão. Mas a gente convidou o Carlos para voltar, porque a hora que eu estava preparando aqui o currículo dele, eu falei, o Carlos também pode ir um programa para o Nova Estela Ex Libris. Porque ele, além de professor, ele já tem alguns livros publicados pela editora da Unesp, futuramente ele vai publicar pela editora da PUC também. A gente vai fazer, inclusive, coedições. Já estou vendo uma primeira obra na área de psicologia experimental, que a obra, também o autor ia levar, professor da PUC, direto para a Unesp. Daí alguém falou, não, então agora o livro vai ser, provavelmente, vai ter um parecer na Educ, e daí nós vamos para a Unesp juntos, né? Mas vamos lá, você publicou o Antissemitismo, Nacionalismo, Negacionismo e Memória, revisão editora e as estratégias da intolerância. Vou te falar, eu fiquei muito interessado, né, nesse teu trabalho. Esse trabalho é parte de pesquisa? Foi a minha pesquisa de mestrado, dissertação de mestrado. Que bacana. Dissertação de Quando mestrado. foi isso, mestrado? 2004. 2004, e o livro saiu em 2006. Então já tinha ocorrido o julgamento da... Estava ocorrendo, e não sei se eu posso já falar, e foi interessante que o livro foi usado no julgamento. Ah, é? A tua pesquisa? O livro. Ah, já o livro publicado? Publicado, foi usado no julgamento. Então vamos contar a história aqui para o nosso telespectador, né? A editora Revisão, é uma editora do Rio Grande do Sul, que publicou obras onde o Holocausto, o campos de extermínio, as câmaras de gás são negadas. Né? Sim. Então isso seria uma mentira histórica que os judeus resolveram inventar. Né? Não, acho que não muita autoestima, né? Porque inventar uma coisa desse tamanho tem que ser muito macabro. Né? E como é que você foi parar nessa pesquisa? Você nem é da comunidade judaica? Então, não sou, mas era sempre uma questão que me inquietava muito, né, toda a questão do Holocausto. E minha professora na época, a professora Tânia de Luca, ela falou, Gustavo, tem um livro aqui que está sendo publicado, vocês estão discutindo muito, né, que é um absurdo, mas parece que faz parte de algo maior, que seria interessante a gente ver, até para a gente contestar, né? Acho que nossa obrigação ética é fazer isso. E ela me apresentou um livro chamado Holocausto Judeu-Alemão. E quando eu peguei e comecei a ler aquilo, eu fiquei indignado, falei, mas como que pode? Né? E o cara usava alguns argumentos, né? Assim, para quem não é da área, né? Se pega um desavisado, leitor incauto, poderia até convencê-lo, com fotografias e tal. Eu falei, nossa, mas que absurdo. Né? E eu me formei, eu fui dar aula no ensino médio, assim que me formei. Comecei a trabalhar com esse tema da iniciação científica. Eu me formei e
estava dando uma aula de história geral, né, na época, e pedi para os meus alunos fazer um trabalho sobre o Holocausto. E quando eles vieram me entregar, né, algo me surpreendeu. Né? Eles me entregaram trabalhos, né, com certeza tirados de um site, e que o discurso era esse, que o Holocausto não existiu. E aí eu já falei, meu Deus, Funcionou. Que coisa. Daí eu fui ver, né, o cara da editora, ele tinha um site no qual ele pegava, ele fragmentava esses textos dos livros e publicava no site. E daí eu falei, não, putz, que perigo, né? Os alunos, né? Olha o que já está, quantas pessoas já estão lendo, estão reproduzindo isso, né? E alguns alunos, né, do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, né, estavam convencidos desse argumento. Né? E isso eu falei, não, eu tenho que fazer uma pesquisa sobre isso, né? Eu tenho que, minha obrigação realmente é levar isso adiante. E, né, comecei um trabalho de uma pesquisa visando o mestrado, né, estudando os livros e acompanhando o site, porque o site estava aberto ainda. E eu fui acompanhando o site, lendo os livros, né, e o site, eu comecei a ver que no site tinha uma estratégia de divulgação que ele usava o poder, vamos dizer assim, da infovia. Por quê? Ele pedia para que as pessoas mandassem textos, né, de cunho nacionalista, usando o discurso que era um site democrático e tinha que ter espaço para todo mundo. Né? Daí aos poucos eu fui acompanhando o site nas suas mudanças, né? Acompanhei que ele começou a receber textos mesmo, de vários vieses nacionalistas, né? E eu vi que isso na verdade era uma estratégia para ele burlar as questões legais, porque ele já estava respondendo um processo. Daí eu fui para o Rio Grande do Sul, né? Tive acesso ao processo, né? Ele estava respondendo um processo por racismo. Né? E eu tive acesso e fui na editora, encontrei com ele. E perguntei, falei, mas o que é isso? Eu falei, mas o que você faz? Ele falou, eu faço pesquisa histórica. Isso que é o pior, né? Eu faço pesquisa histórica. Eu falei, então você tem que ver que tipo de pesquisa e que tipo de fonte que você está usando. Porque, né? E daí o meu trabalho foi justamente desconstruir essas estratégias, que no meu ponto de vista, estratégias da intolerância. Trabalhei com os livros, trabalhei com o processo, acompanhei o processo lá no Rio Grande do Sul, primeiro, no Tribunal de Justiça, né, que houve uma discussão entre a lei de racismo e a lei de liberdade de expressão, entre os desembargadores, isso está no livro. Né, ele foi condenado, mas daí ele levou para as outras instâncias. Terminou, né, no Supremo. Terminou no Supremo. E o que eu fiz? Quando a minha orientadora falou, Gustavo, vai documentando esse site, né, e as mudanças que eles ocorrem, que essas mudanças era a base para as estratégias de tolerância, mudanças não só de discurso, mas até de materialidade. A forma como ele colocava os textos, um do lado do outro. Tem um texto do José Genuíno, que ele se apropriou, que parecia que dava a base para o discurso nacionalista dele, da forma que foi colocado. Então, até como ele dispunha essa questão nesse ambiente virtual, né, era uma estratégia. Eu fui desconstruindo isso, coloquei todos esse documento, e quando no processo colocaram o site no processo, ele tirou o site do ar. Ainda bem que você já tinha documentado. Eu já tinha documentado. E daí quando eu defendi a tese, então veio um professor do Rio Grande do Sul, o professor René Gertz, lá do Rio Grande do Sul, que ele veio para a banca e tal, né? Foi uma boa defesa, a tese foi muito bem avaliada, né? E foi indicada para publicação numa linha de publicação que tinha na Unesp, não sei se ainda tem, né? Que chamava ProPG, né? Que é a indicação de pós-graduação em professores dos campi da Unesp. E ele foi selecionado, era selecionado 15 por ano, né? E a dissertação foi selecionada. Foi a primeira da Unesp, a primeira dissertação de mestrado da Unesp de Assis a ser selecionada para isso. E foi publicada. E quando foi publicada, o processo já estava no Supremo. Aí aconteceu todo o processo, aí eu já não acompanhei tão profundamente. E um dia eu estava no Mampu, daí que é um encontro dos pesquisadores de história, um dos professores falou, Gustavo, você sabe que seu livro foi usado para condená-lo por causa da documentação.
né? Então eu falei, putz, então eu acho que o meu intuito... E que tipo de problema você encontrou na documentação dele? Assim, A documentação dele, porque ele parte de um discurso que tudo é relativo. Então, o discurso dele, ó, nem tantos judeus, os judeus não morreram de morte sistemática, morreram de tifo. Né? Daí o que ele pega? Para dar base nessa sustentação documentação dele, ele pega a documentação nazista que tem esse argumento. Mas não leva em consideração a outra documentação, tipo a documentação oral, né? Eu até entrevistei o Ben Abra na época, né? A documentação oral, outro tipo de documentação que desconstrói isso. Então o que ele faz? Ele usa a documentação que lhe interessa e lhe dá base para o seu argumento. Né? Então, assim, pô, a gente sabe que os nazistas, eles deturparam a documentação, esconderam, eles queimaram, né? De uma forma para minorar, né, tudo que eles fizeram. Então ele se apega a essas questões, né? E até fotografias manipuladas, né, que ele pega, inclusive. Só que isso, José Luiz, é um problema porque é um movimento internacional. Eles têm um instituto na Califórnia, Instituto Histórico Review, né, que eles se conversam, eles trocam informações, tal. Inclusive, eles contrataram um cara, um químico, para fazer uma análise numa câmara de gás, para falar que a câmara de gás também não existiu. Não existiu, né? Então, você assistiu o filme Negação? Negação, não. Então eu vou te convidar, ele passou nos cinemas, né? E depois, infelizmente, é um filme cult, né? Como a gente pode falar. Então fica um fim de semana, 2 fins de semana em cartaz, não é aquele sucesso, o pessoal tira. E hoje em dia só em sessões de cineclubes e tudo mais, e nós vamos passar agora no Festival de Cinema Judaico da Hebraica, né, que ocorre todo ano, né? Então, toda a primeira semana de agosto rola esse festival. Inclusive o MIS aqui, essa sala é parte do festival, né? O filme Negação é uma história parecida com a tua, mas graças a Deus você não sofreu como a professora dos Estados Unidos. Uma professora dos Estados Unidos com uma coisa como a tua, né? A diferença é que ela era judia, então claro que ela tinha um apelo do tema do Holocausto mais intrínseco do que o teu, mas também uma história parecida. Inclusive ela virou professora de história numa universidade, eu não lembro agora, não é das big, uma universidade boa nos Estados Unidos, mas não é das principais, e estava vivendo a vida dela. Um dia ela está, pelo menos no filme, né? Depois eu li o livro também, o livro também saiu, chama Negação também. Ela está numa corridinha com o cachorro dela, né? Aquelas coisas americanas e tal, e passa naquela caixinha de correio típica, né? Quando ela acha uma carta da editora, a editora é a Penguin, que é famosa, que aqui no Brasil é associada, sócia, né, da Companhia das Letras, então não é uma qualquer editora, comunicando que é a Penguin lá da Inglaterra, comunicando que recebeu uma intimação que um livro que ela fez, parecido com o teu, né, ela fez um livro analisando um negacionista inglês, David Ivey, que é um famosão desse fenômeno mundial que você mencionou para nós, de negar tudo, o Holocausto, a câmara de gás, né, ele chega a fazer piadinha que quando um judeu mostra que tem a tatuagem, ele fala, quanto rendeu essa tatuagem para você? Enfim, uma estrelinha do mundo negacionista, muito vinculado a esses grupos nos Estados Unidos, é onde tem, a gente vê o Trump aí vitorioso, onde tem essas forças muito retrógradas, muito racistas mesmo, né? Estúpidas e racistas, né? E o que acontece? Ela recebe então a carta, né? Voltando ao teu caso, porque um trabalho que ela fez desconstruindo o David Irving, ele entrou na justiça contra ela. E você sabe que a Inglaterra, coisa bem British, ela é diferente do Brasil e dos Estados Unidos, que o Brasil e os Estados Unidos, se você acusa alguém de difamação, o ônus da prova é do acusado. Então é ela que tem que mostrar que não difamou ele. É como se você fosse acusado pelo revisionista. Como ele chama aqui? Castan. Siegfried Evalger. Ele faleceu.
faleceu. Então, Talvez por isso que eu não tenha sofrido. não, na verdade é porque você também aconteceu esse fato de ter tido um movimento da comunidade judaica, federação, confederação, tal, de processá-lo antes dele te processar. Mas no caso dela, na Inglaterra, ele não foi processado, ele processou ela, e o filme e o livro, né, na verdade o livro que ela escreveu depois, é a história do processo, da defesa, da construção das provas, junto com um escritório de advocacia, com um historiador, né? E isso vai para o tribunal, vai para a primeira instância, vai para a segunda instância. Na Inglaterra, segunda instância é suficiente. Não tem mais ir para o Supremo. Já passou na segunda instância, perdeu as duas sem apelação, tranquila, não tem mais apelo, né? E ele perdeu, se tornou, vamos dizer, caiu muito o peso dele por ter feito um processo contra aquele que mostrou que ele não é um historiador, porque o caso do David lá é pior, não sei se é pior do que o Castan aqui, mas ele teve resenhas no New York Times, então ele realmente tentou se apresentar como um historiador muito fundamentado em provas, materiais e tal, né? Então você não está ao par dessa... É a Débora Lippestadt? Como é que é? Débora Lippestadt. Ela mesma. Depois, A Débora, para você saber, ela sofreu muito, inclusive porque uma exigência do escritório de advocacia é que ela jamais iria se manifestar na corte ou na imprensa durante o processo. Nossa. Eles achavam que isso tudo daria bala para o David. E ela é obrigada a ficar quieta, assistindo, né, ofendida tal, por ele, mas ela ganha. Né? O objetivo, de fato, era ganhar o processo e provar que ela não difamou. Que o que ela falou no livro dela, a pesquisa histórica. Que é a pesquisa histórica mesmo. Né, porque o historiador ele tem alguns ofícios que fazem parte de sua prática. Né, e entre eles é cruzar documentos. Né, você não pode pegar só um documento. Né, porque daí tudo se torna relativo. Né, e as coisas não são. Né, a pesquisa histórica ela tem uma ligação profunda com a ciência. Então não tem como você... Então, a questão foi justamente essa. Né? Eu fiz uma discussão no livro até de teoria da história, justamente mostrando, né, o que ele faz não é história. Né? Pode ser qualquer coisa, mas não é história. Então, é uma campanha que ele faz. É uma campanha, né, racista, antissemita. Né? E o teu livro como foi recebido aqui no Brasil? Você teria uma... Não, foi recebido, assim, eu acho que foi recebido muito bem, né? Eu fui chamado na época para fazer várias palestras e tal, e ele se esgotou rapidamente, que saíram só 500 exemplares. E a editora agora está me procurando para fazer uma nova edição. Então acho que foi uma boa acolhida, né? Mesmo sendo um livro tão técnico, né? Um livro acadêmico, né? Interessado para pesquisadores, eu acho que ele teve uma boa acolhida justamente até pela questão da discussão um tanto quanto polêmica, né? Mas eu acho que teve efeito, né? Depois que me falaram isso, que ele foi utilizado, né, no processo, eu acho que isso me fez ficar muito... Mas você podia incluir essa parte. Esse episódio dentro do... Agora vamos lá, a gente tem mais um tempinho ainda, deixa eu pegar o segundo livro, depois você fez o doutorado, é isso? O doutorado, que é esse... Que é a revista Gil Blas e o Nacionalismo de Combate. Essa eu já conheço menos. Aliás, eu não estou conseguindo lembrar de onde eu conheço Gil Blas. O que é Gil Blas? Conta para nós. Gil Blas é um romance francês de cavalaria que teve uma certa acolhida. Foi escrito em francês mesmo? Foi escrito em francês pelo Lesage. Quando foi escrito? Final do 19. Final do 19. Final do 19. Grande século dos romances. Isso. E esse grupo, né, o primeiro cara que falou dessa revista Gil Blas foi o próprio Castan. E eu falei, mas anos 20, né, ele citou, para que tem essa revista? Aí eu fui procurar, nunca ninguém tinha pesquisado, e eu estava fazendo uma pesquisa no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, falei, por curiosidade, fui procurar essa revista, né, Gil Blas. E achei que estava nas obras raras. Revista brasileira. Revista brasileira.
Que deu o nome em homenagem ao romance francês. O romance francês. Uau! Conta para nós aí que história é essa. E daí eu comecei uma revista semanal, né? E eu comecei a ler, falei, nossa, mas pô, que discurso estranho, muito parecido com o discurso da editora dos anos 70, dos anos 80, né? Porque é uma revista que, inclusive, tem algum discurso antissemita dos anos 20. Né? E, por incrível que pareça, né, eu achei alguns artigos do José Oiticica, né, com um fundo antissemita. Né? E, além de antissemita, a revista tinha um apelo anti-lusitano. Então, essa questão xenófoba, né, principalmente no Rio de Janeiro, nos anos 20, essa questão do quando estava se pensando as ideias de forjar o ideal de nação, né, no Rio de Janeiro a questão era capital. Era o capital, né, porque eles tinham um bom controle aí do comércio, né, dos meios de comunicação e tal, mas eu comecei não era ainda a Rede Globo, mas já tinha já tinham, né? E eles, eu comecei a estudar a revista, mas eu percebi que a revista ia muito além disso, né? Ela, na verdade, ela foi uma revista com um polo de sociabilidade dos intelectuais que pensavam o Brasil no Distrito Federal, inclusive juntamente com o presidente da República, Epitácio Pessoa, que depois eu descobri isso, financiava a revista. E era um grupo, naquele momento, nos anos 20, havia várias propostas para a nação, né? E a proposta para a nação, que era a oficial, era dessa revista. Só que, né, essa revista se passou nos anos 20, na chamada República Velha. Quando Vargas subiu ao poder, ele trouxe para si outro grupo que tinha pensado a questão dos ideais de nação, que eram os modernistas. E tudo que era velho, República Velha, foi esquecido. Então essa revista, esse grupo de intelectuais, que tinha uma série de pessoas aí, depois ligadas a movimentos aí de direita, o Jackson Figueiredo, né, esses caras, ela foi totalmente esquecida e nunca tinha sido estudada. Mas ela, daí que saiu a ideia do Cristo Redentor, tem até todos os estudos de como deveria ser o Cristo, tal, desse grupo da revista. Né, da Gil Blas. Da Gil Blas. Tem os primeiros desenhos, os primeiros projetos do Cristo Redentor. Até um tempo atrás teve uma celebração de não sei quantos anos do Cristo, né? Que depois daí o Vargas ele se apropriou, né? E ele que construiu. Ele que construiu. Né? Mas eles já tinham bolado. Já tinham bolado, já tinha uma comissão. No Epitácio Pessoa já tinha uma comissão cuidando. Uma comissão que era dessa revista. Né? Toda a organização da Biblioteca Nacional. E você foi descobrir o Gil Blas por causa do... Quem está chegando agora aqui na televisão, o Gustavo falou para nós aqui, praticamente, né, todo esse programa de hoje, sobre a editora Revisão e os livros negacionistas do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. E você, na pesquisa tua da editora Revisão... Eu achei alguma referência a essa revista. E, do meu ponto de vista, eu não cheguei a fazer isso na tese, mas o ponto de ligação era justamente a xenofobia, né? Que esse grupo gerou ali dentro. Né? Era um grupo um tanto quanto eclético, né? Tinha desde o José Oiticica até Jackson Figueiredo e Plínio Salgado, que escreviam nessa revista. Mas Plínio Salgado também. Também. Né? Então era um grupo, né, aí que pensava o ideal nacional, mas que estava em torno do presidente Epitácio Pessoa e do que era chamada República Velha. Né? Com a subida do Vargas na nova, que ele chamou de Nova República, ele tratou. Então, mas esse grupo, ele propôs e tinha uma força intelectual. A revista termina. Termina. E os exemplares dela você encontrou em obras raras na Biblioteca Nacional. E eu consegui digitalizá-lo, né? A Unesp financiou, e hoje tem a coleção digitalizada no Centro de Documentação da Unesp de Assis também. São os dois lugares que a gente encontra essa revista. Pô, genial, velho. Belíssima descoberta. E esse foi teu doutorado? Foi doutorado. Daí o livro saiu? Saiu pela editora Unesp também depois, em 2013. Eu defendi em 2011, saiu em 2013. Você teve um mestrado e doutorado? Publicado pela editora da Unesp. Isso puxando um pouco aqui, a gente estava ontem mesmo na Faculdade de Ciências Sociais discutindo essa importância da editora, até por causa do e-book, o pessoal falou, poxa, você não precisa hoje em dia nem gastar dinheiro com impressão, né? Você pode selecionar as melhores teses do ano e todas terem um e-book. Não só, porque o e-book ele é um livro,
né? Ele tem o ISBN, sim. ele vale como um livro. O PDF que a gente mantém na biblioteca hoje em dia, ele é legal, porque ele viabiliza todo mundo ler o teu trabalho. Mas ele não é um livro, né, publicado, né? Sim. Então ontem houve uma reivindicação para mim como editor, né? E você é um caso que foi bastante beneficiado por esse processo de edições de dissertações e de teses, né? Sim, sim. E nesse caso, a tese de mestrado, a Gil Blas, ele foi publicado físico e virtual, né? Então, assim, a divulgação dele foi bem legal, né? Assim, a Editora Unesp ela ajuda muito nessa questão da divulgação, mas... Assim, o e-book está disponível. Está disponível. Então, o e-book que eu saiba não esgota. Não né? esgota. O Never. e-book do doutorado da Gil Blas está disponível, só da Editora Revisão que não. Que vão fazer Legal. a segunda edição, que talvez vamos anunciar aqui no Nova Estela, pode deixar. Certo. Então, Nova Estela Ciência em Debate, hoje com mais um programa da série Ex Libris, a série voltada um pouquinho menos à história da ciência, à história da cultura, um pouquinho mais voltada ao mundo do livro. Tivemos um autor da casa, quer dizer, professor da casa, autor da Unesp, mas que será em breve professor e autor da casa da PUC, professor Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus. E a gente agradece muito, esperando tê-lo de novo, assim como o nosso telespectador, no mesmo canal, no mesmo horário ou no YouTube a qualquer momento. Thank you.